Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Resenha do PC. Resenha do PC, que é um programa que tem um patrocínio da Level Group, que está em todas as plataformas digitais, inclusive na nossa hub, Procurement Digital, procurement.junto.com.br, para você assistir. No YouTube, é só você clicar lá o sininho para você ser sinalizado dos próximos episódios. E hoje, a gente tem aqui com a gente um grande amigo e parceiro do Procurement Club, já de uma boa caminhada, Cláudio Bastos, que está aqui com a gente, que vai conversar sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória e a fase atual, onde ele está empreendendo, vai contar bastante dessa história para a gente também. Cláudio, obrigado por você ter vindo aqui. Não poderia ser diferente, né? Antes de qualquer coisa começar, pedindo para você contar um pouco, né, da tua história, né? Primeiro, como é que você caiu nessa questão de compras, né? Muitos dos que assistem a gente estão nessa trajetória ainda, né? Como que você caiu? A gente sempre fala e brinca, né? Principalmente a turma da velha guarda, que a gente não fez faculdade de compras, a gente caiu nessa Nessa missão em algum área, momento. Então, conta como é verdade. que você. Todo mundo tem uma história, né? Como é que Uhum. caiu, né? E depois essa história do empreendedorismo, depois eu queria falar um pouco mais, mas primeiro conta um pouco da tua história para quem está assistindo aí hoje o Resenha. Legal, André. Bom dia a todos aí, boa tarde, boa noite. Não sei que horas o pessoal vai assistir o vídeo, né? Então, Verdade. a gente nunca sabe. Obrigado pelo convite. O Procurement Club é um grande parceiro. A gente está desde, acho que 6 anos ou 7 anos aí, É isso aí. tentando construir essa comunidade que está sendo muito bem sucedida. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez a você, Nós é que a agradecemos, Level também, Cláudio. que é patrocinadora, né? Então, a todos vocês aí. Valeu. A história é longa, né? Eu acho que contar em pouco tempo é difícil, mas eu posso começar assim. É, nos idos lá da engenharia, né, em que eu trabalhei em empresa. Eu sou engenheiro químico, acho que isso é importante sinalizar, que você já ouviu a transformação na minha carreira. Foi o primeiro grande momento de transformação. E eu sou aquele engenheirão que trabalhei em empresa de projeto. Então eu tinha várias canetinhas de várias cores aqui no bolso, né? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Azulzinha, vermelhinha, quer dizer, tá certo, tá errado, corrigir e tal. E fazia um trabalhinho bem facilzinho, que era seguir as tubulações dos armazéns da Petrobras, né? Então você pega aquelas milhares de linhazinhas no A0 e você ia seguindo aquelas linhas para ver se não tinha conflito, se não tinha sobreposição, para ir para o projeto definitivo, né? Então, assim, comecei lá do basicão mesmo, como um bom engenheirão, e fui transformando minha carreira. O grande momento de transformação que aconteceu foi quando eu fiz o MBA. Eu acho que isso fica a dica também para todo mundo. Naquela época, o MBA não era tão comoditizado como hoje, né? Tinham poucas escolas e bem caras, por sinal. Então, a empresa me patrocinou. E aí, isso foi em 1998. A gente está comemorando Foi ontem. 25. Foi ontem. Foi ontem. A gente está comemorando. A turma se mantém unida. Que A legal. gente comemorou 25 anos, vai comemorar 25 anos esse ano, né? Já comemorou, bom, já tivemos os 20 anos há algum tempo atrás, há 5 anos atrás, e a gente está se reunindo sempre. E aí o que aconteceu foi que eu fiz esse MBA numa época em que o mercado estava privatizando as telecomunicações. Então o governo resolveu privatizar. E aí foi meu primeiro salto de diferenciação na carreira, que era sair da engenharia química para telecom. Então, em 99, eu fui convidado por uma empresa que não existe mais. Aliás, eu descobri que várias empresas que eu trabalhei não existem mais, né? Isso é um negócio bacana de você ver, do ponto de vista de que algumas se fundiram, foram compradas, mas mostra a trajetória longa da carreira. E aí eu fui para uma empresa chamada Intelig, que hoje foi comprada pela TIM, e é um pouco uma TIM Fiber, que nem existe mais também, quer dizer, tem outro nome aí no mercado. Então, assim, a primeira mudança foi essa. A primeira mudança foi sair de química. Meu último emprego como químico foi na Texaco, que também não existe mais, quer dizer, até tem o Avoline hoje, né, o óleozinho da Texaco. Eu saí da química, fui para telecom, e aí tive que me reinventar pela primeira vez, que foi aprender telecom, né? E aí, nesse aprendizado, a gente tinha aulinhas com um cara que veio da Embratel, que trabalhava na Intelig, que 7h30 dava aula para a gente, para quem não era telecom. Então, tinha muita gente de empresa de petróleo, muita gente de empresa de varejo, que estava começando a aprender telecom, porque tinha mais empresa no mercado, o que é uma coisa muito boa, né, para hoje, do que mão de obra disponível. Então, teve que formar mão de obra em telecom. E aí eu fiquei
nesse mercado de telecom por 23 anos, né? Uau. Mas quase, 23 anos. Em 2022 eu saí e foi bacana, porque quando você pega uma indústria em crescimento, peguei lá o GSM, depois do 2G, o 3G, o 4G, e saí quando estava chegando o O 5G. 5G, já estava começando a implementar o 5G no É. Brasil, né? Então, assim, você vê uma trajetória de tecnologia crescente e em evolução que é muito bacana. A indústria química é mais tradicional, né, mais comoditizada, tem, claro, muita inovação, Uhum. mas eu acho que a telecom e o ICT, de modo geral, né, Sem dúvida. traz muita inovação. E aí, ano passado, eu resolvi, por decisão minha, né, a empresa poderia me manter, não tinha nenhuma pressão para eu sair, apesar dos 58 anos, né, que quando eu saí, eu decidi sair por minha conta. Então, foi uma outra decisão. Eu diria que foram dois grandes momentos: sair de engenheiro químico para telecom e sair da empresa para procurar fazer algo para mim mesmo, né, algo que me desse satisfação e prazer, né. Ó, antes da gente falar dessa jornada empreendedora, deixa eu pegar algumas coisas que você colocou aqui para explorar Claro. esse início aí, dessa início de 20 e muitos anos, né? É, Vamos dizer assim, que você comentou aqui. O primeiro, assim, né? Na nossa época, é, é, eram três carreiras que eram disputadas à tapa, né? Direito, medicina e engenharia. engenharia, é Parece isso que a mesmo, gente só tinha essas opções, embora tivessem muitas outras, né? isso Para mesmo. quem é mais novo não sabe dessa coisa, né? E o engenheiro faz tudo, né? Aquele cara, não, eu vou para engenharia porque daqui eu posso derivar da engenharia para um monte de coisa, né? A gente via engenheiro em tudo que é lugar nas empresas, né? Sim. E muita gente ia nessa. Não, não por acaso você acabou também passando por essa transformação. Deixa eu te fazer uma pergunta, até para quem é mais jovem, né, que está Uhum. assistindo, Cláudio. Essa questão da reinvenção, né, de ser reinventado, né, se reinventar, Inventar. Uhum. como você comentou, foi uma constante na tua vida, né? E realmente é uma constante na vida de quem já tem uma certa quilometragem. Você acha que essa talvez seja uma dica importante para quem está começando hoje, de ter esse espírito de se reinventar, ou seja, não se apegar tá, cara, curtir, surfei a onda legal, vou para a próxima e sem apego. Você acha que isso é uma característica que as pessoas têm que cultivar para poder ter uma trajetória profissional bacana como você teve? André, eu acho mais que nunca, né, porque o mundo é muito mais dinâmico do que na época que eu troquei de profissão, vamos dizer, de químico para telecom, né. Porque hoje em dia você vê a evolução da tecnologia, a evolução da dinâmica do próprio mundo é muito grande. Então, uma coisa que eu nunca parei foi de estudar, né. Então, quando eu acabei o MBA em 98, que era um MBA executivo na Copiade, bem de gestão, vamos dizer assim, de empresas e tal, eu fui fazer em 2001, 2002 o MBA na FGV de telecom. Naquela época a FGV, ela tinha os MBAs bem segmentados, então tinha telecom, tinha petróleo, né, porque só eram as indústrias que estavam despontando em termos de captação de mão de obra. Então, assim, eu acho que não dá para a pessoa parar, não dá para a pessoa não pensar em alternativas, porque o mundo é muito dinâmico. E hoje, muito mais, como eu falei antes, muito mais do que na minha época de troca de profissão, da troca até de empresa. Eu tive 6 empregos, né? Então, isso mostra que realmente eu sempre fui uma pessoa que busquei mudar e desafios o tempo todo. Então, o que eu posso dizer assim de recado, eu vou olhar lá para a câmera, né? É o seguinte: tem que procurar se desafiar o tempo todo e procurar ser feliz no que você está fazendo. Se você está achando que naquela hora chegou ali e aquilo não te dá dando mais prazer e satisfação, vai estudar, vai se projetar e vai fazer alguma coisa diferente. Eu acho que isso é fundamental. E se preparar, não dá para não se preparar, senão você acaba tendo eh, dificuldade de você se reposicionar, né? Cara, você falou duas coisas que eu particularmente acho super importante, né? Primeiro se aquele negócio, você tá na festa, começou a ficar chata, é porque tá dizendo que já tá na hora de ir embora É ou ir para isso aí. outra festa, Uhum. né. Então assim, não tá funcionando, tá meio, poxa, começa a pensar em outra coisa. E a segunda não entra na aventura, né, é porque eu acho que eu gosto disso e vou. Não, tá bom, gosta e vai é o primeiro passo. O segundo estuda, se prepara. Isso, com Não dá certeza. para se aventurar numa coisa Uhum. sem ter estudo, né. A Agora conta pra gente aqui, ô Cláudio, como é que foi essa história de entrar em compras, né? A gente estava falando aqui antes de começar, aquela velha máxima da nossa época, né, que eu acho que vale até hoje, né, embora hoje não exista já existam, né, algumas instituições aí de formação de profissionais de compra, mas na nossa época não Não tinha. tinha. Todo mundo que tem cabelo branco como a gente e atua em compras, em algum momento caiu nessa estrada por alguma coincidência, Sim, alguma sim. questão aí
do que estava se apresentando na ocasião, né? Como é que foi a tua história para cair em compras, cara? Bom, foi na mudança de área. Então, eu estava na Texaco, eu era um gerente de operações, produção. A empresa era muito pequena, era uma divisão da Texaco só para aditivos, tanto que ela foi vendida depois. Eu também passei por um processo de ser vendido, né? Foi uma experiência muito bacana, porque era uma divisão pequena da Texaco, na época faturava US$ 200 milhões, comparado com a Texaco que fazia exploração, perfuração, refino, enfim, era nada no negócio deles. Para mim era muito, né, porque era unidade no Brasil, e eu era gerente de operações. E nessa gerente de operações você tinha um pouquinho de compras, né, que era pouca coisa, logística, a própria produção, eram 2 fábricas. E nesse momento em que eu migrei, para telecom, a gente acaba, tendo desculpa, André, eu perdi a pergunta, cara, desculpa. Acabei me perdendo, desculpa. Repete aí a pergunta. Eu vou repetir aqui, tá? Vamos lá. Cláudio, uma coisa que você falou, dentro da sua trajetória, né, e a gente sabe pelo teu currículo, né, que Uhum. você em algum momento caiu em compras. Compras, sobre compras. Já lembrei, já lembrei. Desculpa, gente, aí, hein. Quem sabe fazer ao vivo, já diz o ditado, né. Então vamos lá, cara. Então, assim, nesse momento, eu tinha esse pedacinho de compras na Texaco, e aí eu acabei o MBA, fui convidado por 3 empresas para entrevistas, né, o MBA deu uma visibilidade grande no mercado. E aí, nessas 3 entrevistas, 2 eram para a área de compras, que não tinha profissionais, como eu falei, quer dizer, além de ser telecom não ter profissionais, porque tinha uma privatização em curso, grande demanda por mão de obra e pouca oferta, as áreas também de compras não tinham mão de obra. E aí, como eu tinha essa pequena experiência em comprar na Texaco aditivos, eu fui entrevistado, e muito mais pelo perfil de gestor, de planejamento, do engenheirão que você falou, do que pelo perfil de compras. Porque há 23 anos atrás, e coincide com os 23 anos, a gente não tinha, como você falou muito bem, não tinha formação, não tinha escola de compras. Então, você tinha a base, de tudo que era lógico, né? Você reduzir custo, você buscar maximizar o resultado, mas você não tinha escola. Então, eu parei nesse momento. Eu mudei por uma entrevista, gostaram de mim, me contrataram nessa empresa que era uma startup, e aí eu comecei a desenvolver a área de compras nessa empresa. Eu fui o número 1 de compras na empresa, e tinha um responsável do sócio, eram 3 empresas, francesa, americana e inglesa, e o francês, que era responsável por compras, foi quem me contratou. A gente começou a trabalhar juntos para montar a equipe. Quando eu saí da empresa, tinham 25 profissionais de compras na empresa. Então, foi assim que começou. E daí você nunca mais saiu. Nunca mais saí. 23 anos em compras, que é uma área muito gostosa, por sinal, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Eu entrei em compras há 24 anos, exatamente no ano de 1999. Eu trabalhava numa indústria química que queria um engenheiro que conhecesse dos produtos Uhum, para atuar numa compra técnica, né? E eu acabei aceitando o convite. E na época, eu aceitei o convite porque existia um negócio que surgiu chamado Strategic Sourcing, que, ah, puta, era um negócio da NASA, e a conversa é, cara, essa função é o que tem de melhor. Vai virar estratégico, que, puta, o cara que vai entrar em compra vai ser a estratégia da estratégia, o sourcing materializa essa questão. uhum, Eu comprei esse discurso e entrei em compras e fiquei a vida inteira. A pergunta que não quer calar, cara, 23 anos depois, sim. finalmente compras ficou estratégica na tua visão ou ainda tem isso, lógico, tem setores e setores, mas pelo menos nos setores que você conheceu e passou, né, na área de telecom. De fato, essa estratégia, esse protagonismo chegou para compras, né? Porque eu estou falando de 23 anos atrás, né? Sim, 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 sim. André, com certeza chegou, com certeza. Eu acho que tem muito a evoluir ainda, porque, de novo, a questão da tecnologia vai trazer muita inteligência para compras, mas quando você fala do profissional qualificado, das variáveis, das métricas, né, isso evoluiu muito. Assim, quando eu comecei, é claro que a gente tinha um apoio de uma consultoria, para toda a organização da empresa, era uma startup grande, com sócios bem pesados, né? O investimento altíssimo no Brasil, então tinha uma consultoria que nos suportava e trazia essas best practices que você falou, mas ainda assim, quando você olha lá para trás e vê o que era falado naquela época, o que se fala hoje em compras, é uma evolução gigante. Então, para mim, hoje compras é vista de forma diferente,
em um mundo que cada vez mais a competição é maior, né, com mercados internacionais, globalização, que você tem que buscar reduzir custo a todo preço para você vender melhor, né? Uhum. E você tem que ter profissionais qualificados. Você falou um ponto aí chave, é a questão de você, como engenheiro, e conhecer os produtos e para a área de compras. Quer dizer, hoje compras é muito mais qualificada do que antigamente, que você comprava sem saber o que estava comprando, ou você comprava tentando negociar o melhor preço. Hoje você conhece o produto, você conhece o serviço que você está comprando, você tem um diálogo com o vendedor do mesmo nível, né? O lado da mesa é diferente, mas o conhecimento dos dois lados é o mesmo. Isso é fundamental, né? Que vem o category management, né? O gerenciamento da categoria, em que você eh, tem que conhecer o produto que está comprando para conseguir extrair maior valor da sua compra, né? O escopo aumentou muito, né? Daquela época, Aumentou muito, o aumentou escopo muito. da área, da função, Sim, vamos dizer sim, sim, assim. sim, Naquela sim. época que você bem lembrou, né? É, Era negociação, preço, redução, ponta do lápis ali, quanto deu, entrega e vai para a é. próxima, né? Hoje a agenda é gigante, né? Bom, deixa eu aproveitar aqui, Cláudio. Eu tenho um assunto que eu não poderia deixar de trazer aqui para a gente conversar, que tem muita gente que talvez não esteja nem pensando nisso ainda, mas é uma realidade que vai chegar para todos, que é essa questão de transição de carreira Uhum. que você fez, né, que eu acho que é muito bacana, mas aí nessa virada do mundo executivo para o empreendedorismo, né? Ah, sim, sim, sim. E também um pouco essa questão dos 50 a mais, né, ao qual eu também estou nessa agenda. Mas como que foi? E se tem algumas dicas, né? Porque às vezes as pessoas não pensam nisso, né? Acham que vão ficar trabalhando para sempre, né? Mas a verdade é que um dia, se você um dia entrou, um dia você vai sair. Com Ninguém fica certeza. para sempre, né? Como que foi para você, né? E esse aprendizado, né? De fazer mais essa transição. E aí aproveita e fala um pouco mais nessa tua jornada atual, da questão dos Uhum. vinhos. Vamos começar a trazer o vinho para a conversa Tá aqui. bom, tá Mas bom. conta um pouco, primeiro dessa virada aí, como é que foi amadurecendo isso na tua história. Uhum. Eu acho que tem que voltar um pouquinho na minha conversa inicial sobre desafios, né? Legal. Então, assim, eu sempre gostei muito de desafios e chega um momento na vida que você começa a não encontrar os desafios que você busca, o que você gostaria de ter, né? Então, eu acho que se eu voltar no tempo, em 2020, há 2 anos antes de eu parar realmente, eu comecei a pensar em parar, né? E avisei a empresa naquela época, assim, falei: "Olha, estou pensando em parar", fui bem transparente no processo todo, que eu achei fundamental, né? Até porque, de novo, a empresa em nenhum momento me pressionou para sair, nunca. Então, eu estaria lá até hoje e chegaria aos 60 facilmente hoje na empresa. Mas a questão é que você tem que ter o prazer em fazer as coisas. E quando você vê que as coisas começam a se tornar muito repetitivas, ou que você encontra eh, falta de conhecimento, porque aprender é importante. Então, assim, não é porque a gente tem 50 a mais que não quer aprender e não vai querer aprender até os 80. E você começa a não aprender e começa mais a ensinar, o que é gostoso também, né? Você tem uma equipe que você troca com a equipe, você aprende da equipe, aprende e ensina a equipe, mas você, o seu nível de aprendizado que te agrega começa a diminuir. Isso é normal, né? Aí você vem as rotinas da empresa, que não é diferente da empresa que eu estava de outra empresa. Eu acho que o mundo corporativo tem uma receita que ela se repete. Essa receita vai cansando também, né? Então, assim, eu comecei a maturar a ideia, na verdade, em 2019, quando eu criei o meu negócio, que hoje é um negócio muito pequeno, mas que me diverte bastante, me desafia bastante, que é o Boas E Taças, te né? ocupa E me também? ocupa também. E aí, lá eu comecei a pensar. 2020 foi amadurecendo a ideia. Então, foi um processo de ver o que eu queria fazer, porque não é decisão fácil, né? Você abrir mão do bônus, abrir mão do salário mensal, do 13º, das férias, enfim, é uma decisão difícil. Então você tem que pensar bem, não pode ser uma decisão assim de estalo que você vai tomar, como também não é bom você ser convidado a sair, né? Então eu acho que a pessoa tem que amadurecer essa ideia e se preparar para isso. Então foram 3 anos de preparação e 2 anos de amadurecimento da ideia, como eu falei, 2019 a 2022, 2020 a 2022. E
eu vou dizer para você, não me arrependo nada sobre isso. Não tenho nenhum arrependimento, talvez porque esse processo foi bem amadurecido, bem pensado e bem planejado, né? Você tocou num ponto importante, né, Cláudio, que eu particularmente acho que poucos têm essa percepção que você teve, né, e planejam e executam essa virada da forma tão consistente como você fez. Inclusive assim, no mundo dos esportes, você vê atletas que ficam alongando a É aposentadoria, né, verdade. porque a impressão que dá é, poxa, o que eu vou fazer depois? Eu mesmo conheci alguns executivos que saíram por decurso de prazo, né, porque o Uhum, estatuto dizia que até X idade o cara tinha que sair, e depois o cara entrou no ostracismo, definhou, depressão e tal, porque não tinha na cabeça preparado essa uhum, fase, né, não tinha pensado em um dia estar em outro lugar fazendo outra coisa, né, se reinventar como você sim. colocou, né. Mas aí, dentro desse seu planejamento, né, como é que surgiu o vinho, né? Porque você podia fazer qualquer Qualquer coisa, né, coisa. dentro dessa virada, né. De onde surgiu essa Aham. história do vinho, cara? Como é que isso aconteceu para você? A história do vinho é bem antiga e tem muito a ver com o mundo corporativo. São aquelas Ah, é? oportunidades que você capta, né? Tem duas coisas aqui, duas histórias interessantes para contar. Uma é a questão, e aí eu vou olhar de novo para a câmera para deixar um recado Por para quem favor. está assistindo. Não deixem de capturar as oportunidades, né? Tenho uma história bem interessante. Nessa empresa que eu trabalhei, na Interlig, o meu chefe era francês, né? E eu tinha um contato com ele direto. Ele falava muito bem português. Me levou uma vez para a França numa reunião e foi terrível, porque uma mesa com franceses, ninguém ia falar inglês e eu não sabia falar francês. Perdi a oportunidade de aprender francês, fui para a TIM, que é uma empresa italiana. A primeira viagem em 2022, lembro direitinho, janeiro de 2022, eu fui para a Itália e, claro, tinha uma mesa de italianos e eu falava inglês. Alguns falavam inglês, outros não falavam inglês, porque também esses países, lá atrás, há 20 e poucos anos atrás, nem todo mundo falava inglês, mesmo no mundo corporativo, porque Foi 2002, né? 2002, 2002. há 20 anos atrás. Né? Isso. E aí, assim, aí eu aprendi a lição. Falei, vou estudar italiano, porque eu deixei de estudar francês. Né? Então, assim, eu acho que esses momentos são importantes de você capturar. Né? A segunda história é a oportunidade do vinho também. Né? Por quê? Eu comecei a viajar, a TIM, na época que eu entrei, ela tinha Espanha, Itália, claro, Argentina, Chile, e aí eu comecei a viajar para esses países e comecei a entender o que era. Primeiro que eu gosto de supermercado, quando eu viajo, conhecer a cultura local, e comecei a entender que o vinho era um negócio grande, né? E aí, conversando com amigos que já estavam nesse mercado, que conheciam, a gente começou a trocar muita ideia, ganhei muitos livros desses amigos, ganhei muito vinho dos amigos. Ia na Itália, ganhava vinho, ganhava livro em italiano, ia no Chile, ganhava vinho chileno. Era um sinal do destino, né? O sinal do destino. Aí eu falei, caramba, esse negócio é gostoso, né? Criei uma planilha Excel, não tinha o Vivino na época, né? Criei uma planilha Excel, tomava o vinho lá, pontuava e tal. Comecei a brincar com isso, né? Aí comprei minha primeira adega de 25 garrafas, tipo uma adega de 60. Hoje tenho duas adegas. E aí foi muito associado ao mundo corporativo, essa oportunidade de estar em países em que o vinho é uma indústria importante, né? Não é que turismo, vinho são indústrias importantes nesses países. E aí eu comecei a estudar e conversar cada vez mais e participar cada vez mais. E quando viajava a trabalho, eu tirava um dia de férias, ia visitar uma vinícola, ia visitar uma loja de vinhos, né? Especificamente, podia ser supermercado, mas uma loja de vinho. E aí surgiu o vinho, isso em 2022, né? Há 20 anos atrás, 21 anos atrás. Então 2002, desculpa, mas 2002. é legal o que você falou, porque assim, de diria que um prazer de beber, Uhum. imagino, surgiu um hobby, do hobby você estudou, até a ponto de você começar o Isso. negócio, né. Eu acho essa jornada interessante, só para explorar essa questão, ô Cláudio, porque, não dá para entrar num negócio sem ter esse estudo, sem ter essa preparação, né. Eu acho que tem um somatório de coisas que você falou aqui que eu acho legal. O gosto pelo tema, no caso Sim, vinho, a preparação que você teve, desde a planilha Excel que você montou, pontuando, o estudo que você fez, essa todas não é uma coisa da noite para o dia, é uma construção, sim, né. sim. Eu estou falando isso porque hoje tem uma certa regra imediatista de fazer que as coisas aconteçam rápido, né, mas para fazer bem feito você tem que se preparar, né, tem Uhum. que, né, não é assim, né.
E eu acho legal essa história que você contou, né, que dessa preparação toda, porque novamente, não é todo mundo que tem essa, essa disposição ou se propõe a ter essa preparação para começar qualquer coisa, né. Com certeza, André, com certeza. Na verdade, assim, o negócio em si foi fruto de toda essa experiência, como você falou, né. Eu podia não ter feito nada, né, Uhum. podia ter continuado bebendo vinho, né, Ia ter o e prazer do pronto, mesmo e não jeito, compartilhar. né. Mas aí, também tem uma coisa bacana, a influência dos amigos, né. Então, assim, as pessoas começavam a dizer: "Por que você não escreve sobre vinho? Você não fala sobre vinho?". Isso é legal. Aí em 2019 surgiu, eu fui para, na verdade, o Boas Taças como é hoje, né, porque a ideia tinha há muito tempo, que eu tinha no Facebook um grupo fechado, chamava-se Amigos do Vinho, alguma coisa, nem lembro mais o nome, mas, e ficava lá, né, a gente botava alguma coisa e tal, mas a estrutura do Boas Taças surgiu com uma viagem a Mendoza, com 2 casais de amigos, em que eu falei: "Poxa, eu vou começar a escrever sobre Mendoza". Então, se você voltar lá atrás nos meus primeiros posts lá no Instagram, Facebook, na web, você vai ver lá a viagem, né. A viagem é retratada, né, então, as visitas às vinícolas, a lugar que aos pontos turísticos que nós fomos também, e no final, aí começa a profissionalizar a coisa. No final, eu criei uma planilha, não tinha impressora, eu estava viajando, fiz no papel lá uns traços lá e falei para os amigos meus aqui: "Ó, vamos pontuar a visita às vinícolas, vamos pontuar os vinhos que nós tomamos". A gente fez um jantar de despedida antes de sair de Mendoza, e aí surgiu uma início de profissionalização, né, cada um dos amigos pontuou quais foram as melhores vinícolas, em alguns aspectos que eu defini, e depois os vinhos. Que legal. E aí pronto, aí daí surgiu, aí então o Boas Taças começa a criar, virar um negócio em 2019, eu ainda trabalhando, então, isso é outra coisa que é um recado também, né, nada é sem esforço, né, então assim, eu trabalhava, Para você vou que para a câmera, vamos lá. Não, nada se conquista sem esforço, né, assim, a gente eu trabalhava na empresa, uma posição razoável, naquela época eu cuidava da América Latina toda, né, e cuidava do vinho, então nas horas vagas era vinho, 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 meu negócio, e foi muito trabalho para chegar no YouTube, vocês vão ver um monte de 107 vídeos lá gravados, que eu fiz, né, e assim, é trabalho, e não existe sucesso sem suor, né. Ó, 2 coisas importantes que você falou. Primeiro, só compra uma jornada dessa, né, de trabalhar onde você trabalhou lá na Ericsson, Latam e tal, e horas extras para o vinho, se você não gostasse do que você estava Bom surfando, ponto. né. Uhum, Senão ia ser um fardo, um sacrifício, você ia abandonar, né. uhum. Então assim, certamente é porque é um assunto que você gostava. E 2, agora falando para você, agora é minha vez, tá. Queria saber. É, para quem quer saber mais de vinho, o Cláudio é colunista do Procurement Digital. Ah, Então, verdade. assim, tem muito artigo do Cláudio lá no nosso conteúdo, nosso portal de conteúdo, Procurement Digital. Quem tiver interesse em conhecer mais de vinho, é só entrar lá, procurementdigital.com.br, e acessa lá no card Cláudio Bastos, que você vai clicar lá, vai abrir a página com todos os artigos do Cláudio sobre vinho. Legal. Então, fica a dica. Pronto. Boa lembrança, fica a dica. Fica a dica. Mas agora, bom, beleza, história corporativa, essa virada para o empreendedorismo, boas taças. E daqui para frente, Cláudio, o que que você está pensando, cara? Eu sei que você é um cara que não para, então Não para, não para. certamente você já está com alguma coisa aí. Eu vou falar um pouco de evolução tecnológica, né, porque como eu comentei, a gente começou no Facebook, eu dedicava muito tempo ao Facebook como rede social. Em algum momento, 2019, justamente quando eu fui para Mendoza, falaram assim para mim: "Cara, Instagram, hein, Instagram é que vai bombar". Se eu não tivesse feito essa transformação de ir para o Instagram, eu tenho hoje 13 mil e poucos seguidores no Instagram, eu não teria também evoluído, porque, assim, tem que estar muito conectado à evolução da tecnologia. Hoje tem TikTok, já me falam no meu ouvido aqui: "TikTok, TikTok, TikTok". Então, assim, essa mudança que você está falando, o que que vai ser daqui para frente, tem muito a ver com, como eu tenho que me mostrar e onde eu tenho que me mostrar para estar atingindo um público que tem uma faixa etária da nossa faixa etária, mas também tem uma faixa etária mais jovem, né. Uhum. E o próximo passo, eu tenho muitas ideias, né. Assim, hoje eu não faço curso de vinho, porque acho que tem muita gente no mercado fazendo, muita gente boa no mercado fazendo, mas acho que tem um público para você falar de vinho de forma leve, né. Então uma coisa que eu fiz, que eu acho que é bacana dizer aqui, eu não sou sommelier profissional, porque eu falei: "Eu não quero ser profissional
porque é natural que você, quando conhece muito de algo, você tenha uma linguagem, seja uma linguagem muito profissional. E tem um público no Brasil, onde o pessoal bebe pouco vinho, que precisa saber, talvez não falar aroma, falar cheiro, né? Então, assim, né? O cheiro do vinho. Você fala aroma, o É cara fala é uma aroma. versão pop, vamos dizer É, assim, é, do sommelier, é. né? Então, assim, os próximos passos são talvez fazer um curso de vinho, talvez fazer bom, venda eu faço, mas estruturar mais o e-commerce, e continuar difundindo a cultura do vinho, porque eu acho que é uma cultura que vai crescer no Brasil muito ainda. Tem muito espaço para crescimento no Brasil. É uma bebida que cresceu muito nos últimos anos, né? Cresceu muito. A O pandemia consumo cresceu aqui. 30% Jura? Eu não tinha esse número. durante a pandemia, 30%. 30%. E o vinho brasileiro está crescendo bastante, alavancado pelo conhecimento que está se tendo da indústria nacional, né? Agora, teve uma vez que você me falou uma coisa que né, meu Uhum. mestre aqui do vinho me ensina, da questão da tarifação sobre o vinho, né? Lembra? Sim. Tem um evento que a gente foi que você estava falando sobre isso, né? E eu me lembro que você fez uma conta de trás para frente, né? Uma garrafa que você paga R$ 100 aqui na garrafa, você desconta tanto de imposto, mas não sei o que é. Quando você vê um vinho que lá, um importado, um vinho não nacional, que lá fora custa, sei lá, $5. Eu sei que você chegou na conta que Por aí, por aí, foi por aí, né? por aí, 20 vezes menos. Isso, assim, isso não é não sei se é uma coisa que está sendo discutida ou se vocês têm conversado no meio do setor de vinho, essa questão da tributação, até porque a gente está passando aí por uma discussão de reforma tributária agora, Uhum. né? Isso inibe o consumo de melhores rótulos, vamos dizer assim, pelo brasileiro, e talvez até por isso a gente poderia estar crescendo mais se tivesse vinhos de melhor qualidade ofertados a preços mais acessíveis. Como é que você vê essa questão da tributação? Enfim, bebida sempre teve tributação alta em geral, né? Mas como inibidor, né, do mercado, né? Sim. Não, há muita discussão, André, é um excelente ponto. Há muita discussão há muitos anos, né, sobre essa questão. Independente da reforma tributária, na Europa o vinho é taxado, em alguns países, como alimento, né? Aqui é taxado como bebida. Bebida aqui no Brasil é considerado algo que é um supérfluo, como perfume, né, que é um supérfluo. Então a taxação é muito alta. Há o interesse do governo em arrecadar mais, mas também há uma questão por trás dessa questão do ser supérfluo, né? Uhum. Quando, na verdade, um alimento, o vinho, né? Que a criança começa a tomar na Itália desde pequeno um pouquinho, aquele vinho da casa, para compartilhar com a família os momentos, que no Brasil não é visto dessa forma. Então, assim, pelo contrário, existem discussões, existe muita discussão na indústria, dos importadores, distribuidores, a indústria nacional, porque a indústria nacional é impactada pelos insumos que são importados. É. Então assim, não é que Não é porque é o pessoal fala: nacional que. "Ah, o vinho nacional tem que ser muito barato". É. Não é assim, gente. Bom, não vou falar tudo, mas muita coisa vem de fora e a gente tem que ter consciência disso. Então, essa questão, existe uma pressão grande, uma discussão grande. Por outro lado, o governo, eu já li alguns artigos que o governo pensa em tributar mais a bebida. E quando você coloca a bebida de uma forma genérica, cachaça, vinho, cerveja, uísque, vai tudo na mesma Ó, tributação. o governo pensa em tributar mais tudo, né? Não Pois tem. é. O dia que se alguém falar o governo pensa em tributar menos, vai ser uma É, notícia realmente é. incrível, né? Mas deveria sim baixar, porque é uma bebida prazerosa e que reúne, que agrega, que socializa. Aí eu podia contar várias histórias aí de achados arqueológicos que mostram que a sociedade de Roma vivia em torno do vinho, que a sociedade do Egito vivia em torno do vinho. Bom, Mas, se até Jesus transformou água em vinho, deve pois ser bom é, esse negócio, deve né? ser boa. Muito boa. Aliás, eu vou dar uma sugestão que o próximo que a gente gravar, Uhum. em vez de ter água aqui, a gente trazer uma Trazer a taça taça de aqui vinho, e vai boa. conversando. Eu acho muito, Excelente, muito melhor, excelente. né, produção? Poxa, começamos errado. Começamos errado. Né? Mas qual o futuro? Você falou que está crescendo, né? Tem crescido, né? Uhum. Não tinha esse número dos 30% que você colocou. Mas qual o futuro que você vê para essa indústria no Brasil, o Cláudio? A gente tem regiões novas produzindo bons vinhos no Sim, 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 Brasil, sim. né? Daquela questão denominação de origem que eu aprendi contigo Sim. também. Conta um pouco sobre essa realidade brasileira da indústria do vinho, né? Dessa diversificação, do crescimento, o momento, né, que está passando. É, a indústria está crescendo muito, e está saindo muito da região famosa do Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, Uhum. porque foi descoberto
ou pesquisado, melhor dizendo, uma forma de você inverter o ciclo da videira. Então, quando você ouve falar em vinho de inverno, que é essa época que nós estamos, em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, inclusive, Mato Grosso, já estão se colhendo uvas para vinhos finos no inverno, porque existe um processo chamado dupla poda invertida, que consegue forçar o ciclo da videira para ela não dar, em lugares que chovem muito no verão, a uva ser tirada, né, ser Colhida, né? colhida daquele período, e aí colhe no inverno, que é quando é a estação mais seca. Então, isso está fazendo um boom na indústria. Então, você vê dezenas de vinícolas em Minas Gerais, em São Paulo cada vez aparece mais vinícola, o Rio está aparecendo na região serrana do Rio de Janeiro, muita vinícola. Então, o mercado está crescendo muito, associado a outro fator, que é o enoturismo. Uhum. Isso é uma coisa impressionante. Tem vinícolas que não chegam a vender vinho fora da sua Do vinícola, vinícola. do seu espaço, porque ele recebe turistas todo final de semana, durante a semana, e a produção dele vai para atender aquilo ali. Então, existem dois fatores grandes que estão acontecendo no Brasil. Primeiro é o consumo aumentando, segundo é a questão do enoturismo, que está aumentando também, e tá, um fomenta o outro, né? Então, você tem aqui em São Paulo, e como eu já falei, Rio também, Minas Gerais, quem está em Minas, São Paulo, Rio, tem muita coisa para conhecer. Aqui São Roque, que é uma região que produzia uvas de mesa, né, Uhum. uvas menos finas para vinhos finos. Hoje, você pega o carro em 1 hora, está em São Roque, tem uma área linda para você conhecer, com parreirais lindos, com instalações lindas, e você tomar vinhos razoáveis, quer dizer, não são vinhos como os vinhos do Rio Grande do Sul, mas são vinhos que estão evoluindo É. e que estão chegando lá. Então, assim, tem muito crescimento pela frente na indústria vitivinícola brasileira. Aliás, 2 dicas aí. Falou de São Roque, recentemente eu tive numa vinícola em São Roque. Você tem razão, né? Eu fui com uma expectativa baixa, porque Uhum. minha memória assim, naqueles vinhos de São mesa os vinhos de antiga, quando eu era garoto, tomava aqueles garrafões, não vou citar garrafões. sem citar nomes, né? Freestyle. Quem nunca bebeu aquilo? Mas pela experiência, né? Uhum. Você ficar debaixo de um parreiral, numa mesinha bacana, tem uma Isso. musiquinha, você tomando um vinho, comendo alguma coisinha ali, putz, tava um dia lindo, no inverno, né? Faz dias bonitos, né? Foi uma experiência muito bacana e o vinho, concordo contigo, né? De boa qualidade, ele dava para beber bem. E a segunda é suas dicas lá da Serra Catarinense, que você me passou também. Ah, você foi lá. Bons vinhos, cara. Eu não fui na vinícola, mas eu comprei Você os comprou os vinhos. vinhos, comprou Ainda os vinhos. vou, ainda vou. Que eu não conhecia, né? São bem da região mesmo, bem, bem interessante. Que reforça essa questão que você falou, né? Dessa multiplicação aí de empreendedores, vamos dizer assim, do setor de vinho, né? Mas na questão da logística, o Cláudio, só para concluir essa questão da indústria nacional, você acha que essa indústria que você falou muita coisa vem de fora e tal, isso também está se fortalecendo? Porque isso acaba virando um gargalo também para o cara começar a pedalar e produzir. Você acha que esses insumos, né, estão chegando de forma adequada, de forma com preço também acessível para quem essas vinícolas menores? Toda essa cadeia está bem estruturada hoje no Brasil também, não? Durante a pandemia, a indústria sofreu muito, mundialmente, né? Então, Ah, sim. faltou vidro, faltou a cápsula, né? Que é aquela parte que cobre a rolha. Uhum. Mas hoje em dia está bem normalizado e a indústria. O que a indústria tem feito? A indústria tem procurado criar associações, né? E grupos que vão negociar, que vão. Você falou de Serra Catarinense. Existe um grupo na Serra Catarinense que se associa e vai negociar os insumos, vai, de forma coletiva, fazer esse trabalho, né? Então, isso fortalece muito a negociação e a facilidade de logística. Hoje não tem mais problema de logística. Tem, claro, a variação do câmbio, né? Que afeta, hoje em dia está positiva, está em queda o câmbio, mas hoje em dia não tem nenhum problema. Vai sempre ter insumo importado, como a rolha, né? Que vem da cortiça de Portugal, Marrocos, Espanha, né? Então, assim, não tem muito o que fazer com a questão da rolha, a não ser que use rolha sintética, enfim, ou a rosca, A o rosquinha, tampo né? de rosca e tal. É, Mas eu acho que hoje o impacto é menor. Tem o tá, custo sempre, vai ter o custo tá sempre importado. pacificado, então. Está pacificado, está pacificado. Cláudio, já me sinalizaram aqui que estamos chegando ao final, Que cara. pena, hein? Não, eu acho que legal, cara. A gente conseguiu falar de tudo um pouco, né? Imagina, mais de 20 anos de estrada, fazer isso no videocast aqui ia ser um desafio, né?
Você contou um pouco da tua história. Só para fechar, cara, eu acho que seria legal. É, se é que você tem alguma dica para dar, olhando para a câmera Uhum. aqui, né? Para a turma que está começando, ou que está no meio da carreira, né? Você deu algumas aí espalhadas ao longo da conversa. Se você pudesse resumir, para quem quer ter uma carreira, porque assim, novamente, né, eu sempre digo para o pessoal que está começando, você não pode projetar a tua carreira para um ano de trabalho, mas para 30, 40, Sim, né? Até sim, você sim. morrer, pô. Enfim, qual a dica que você daria, né, para quem está começando, em relação a estruturar a carreira? Eu poderia pegar vários elementos que você falou, mas Sim, eu queria sim. que você falasse para eles, assim, Uhum. como dica mesmo, para o cara ser feliz, né, na vida, né? Sim, Sem claro, trabalho não dá para ser claro. feliz, né? Como é que você sugeriria aí para a turma? Eu acho assim, primeiro a questão de oportunidade, né, tem que ficar sempre atento às oportunidades e ver se a pessoa está preparada para as oportunidades, porque a gente falou aqui de MBA, curso, eu fiz vários cursos. Se olhar meu currículo, eu tenho muito. Eu acho que a cada 3 ou 4 anos eu fazia um curso que impactava a minha carreira. Então, assim, estudar sempre, eu acho que é importante, né? Se aprimorar sempre. E a questão de buscar desafios, né? A acomodação é a pior coisa que pode existir para o ser humano. Você ficar parado, achando que aquela coisa vai acontecer naturalmente, não existe. Você tem que provocar, sair da zona de conforto, ir para a zona de desconforto e provocar a si mesmo para você mudar, né. E sempre se preparar, não dá também para se lançar, para subir uma montanha se você não tiver preparação, para fazer uma maratona, uma meia maratona se você não tiver preparação. Tem que ter treino, tem que ter, buscar o desafio e se preparar para encarar o desafio, Isso em qualquer idade, né, de Cláudio? qualquer idade. Não, eu não paro, eu digo a você que eu não paro. Isso é muito legal, cara, muito Eu não bacana. paro. Cara, obrigado aí por você ter Pô, vindo. André, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, cara. Não, novamente, para quem está acompanhando, Cláudio, no Procurement Digital tem lá vários É, artigos e ele vai estar com a gente mais vezes, não tenha dúvida, vai voltar aqui um outras vezes. prazer. Pessoal, obrigado por ter assistido. Vocês assistiram mais um episódio do Resenha do PC, hoje com o nosso grande amigo Cláudio Bastos. Você sabe, né? O Resenha do PC é um programa do Procurement Club, patrocinado pela Level Group. A gente está em todas as plataformas digitais. Sinaliza lá, marca lá o sininho do YouTube para você ser sinalizado nos próximos episódios. E tudo isso também está no nosso portal de conteúdo Procurement Digital, tudo junto.com.br. Vejo vocês na próxima. Um abração. Tchau, tchau.